A graça e a paz, queridos irmãos, muito bom dia. Mais um domingo nós estamos aqui juntos para falarmos um pouquinho sobre as doutrinas elementares da fé cristã. É um prazer novamente, como pastor da Igreja Presbiteriana Independente em Viana do Castelo, me dirigir até vocês, tentando explicar um pouco e espanar um pouco mais sobre essas doutrinas que são tão importantes para a cristandade na atualidade, bem como foram para a cristandade no passado. Te convido, neste breve momento, a fechar os seus olhos e nós vamos fazer uma oração a Deus, pedindo a Ele iluminação não só do nosso intelecto, da nossa mente, mas também dos nossos corações, para que tudo aquilo que seja falado e ensinado nesta manhã possa alcançar a sua mente e o seu coração em graça, amor e sabedoria com Deus. Pai amado, graças te dou a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos em Cristo, que compõem esta igreja em Viana do Castelo, bem como a Igreja Universal do Senhor em todo o mundo. Aqueles irmãos que falam e estão em Portugal, os que estão no Brasil, que estão em demais países da Europa, África, América, enfim, Senhor. Todos aqueles que compõem a totalidade dos seus eleitos e da sua igreja ao redor do mundo. Que o Senhor possa, em sua infinita misericórdia, sabedoria e bondade, debruçar a sua destra sobre a vida de cada um destes meus irmãos em Cristo. E assim, ó Pai, guardá-los em meio a adversidades e direcioná-los ao centro da sua vontade e do seu querer. Que possamos nós, como criaturas, filhos e servos do Senhor, aprender mais e mais sobre o Senhor e sobre os seus propósitos e desígnios e render ao Senhor todo o louvor que é digno de receber. Graças te dou e te louvo e peço que o Senhor continue a conduzir os nossos corações e mentes rumo a Deus, a sabedoria que provém do Senhor. Amém. Queridos, vocês já sabem que quando sou eu que estou falando com vocês, quando é o pastor Rocha que está aqui, nós falamos sobre alguma série de doutrinas bíblicas que compõem, então, princípios elementares ou princípios básicos da fé cristã. Não é? Essas doutrinas, em especial, elas estão muito ligadas à nossa igreja, tá? Porque nós somos uma igreja de profissão de fé reformada, como vocês sabem, uma igreja que tem um forte histórico ligado ao período da Reforma Protestante. Não é? Então nós ainda defendemos, levantamos o estandarte do Evangelho puro e simples, como era levantado no período da Reforma, sem muito misticismo, sem doutrinas estranhas e sem passar o pano para muitas coisas que têm acontecido no meio da cristandade. Hoje nós vamos estudar a quinta doutrina dos solas, ou das doutrinas da graça, né? E nós vamos falar em especial sobre soli Deo Glória, ou somente a Deus a glória. Tá? Para usar como base esta manhã, eu queria te convidar a ler 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 31. Está escrito pelo apóstolo Paulo, inspirado por Deus, da seguinte forma: Portanto, quer comais, quer bebeis, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Meus irmãos, seria equívoco da minha parte se eu não dissesse que a glória somente a Deus não fosse, quem sabe, tão importante para a cristandade, para a Igreja de Cristo. O soli Deo Glória, ele é um princípio de fé fundamental para os cristãos, tá? Porque nós constantemente enfatizamos que a nossa vida, ela tem como objetivo glorificar a Deus. E quando nós falamos que a nossa vida tem como objetivo glorificar a Deus,
nós não estamos nos referindo necessariamente apenas ao período de culto ou aquele período em que nós estamos em comunidade com os demais irmãos na fé na igreja. Mas nós estamos falando de todos os nossos atos, ações, pensamentos, falas, do nosso trabalho secular, que trazemos o sustento ao lar, das nossas relações interpessoais, das nossas obras de caridade ou boas obras. Nós estamos falando de tudo isso. Então, para o cristão, tudo o que ele faz, fala, pensa, tudo que compõe a sua vida glorifica a Deus de alguma forma. Pelo menos deveria ser assim. Então, o nosso objetivo hoje é abordar o significado e a importância disso, tá? Examinando as raízes escriturísticas para essa doutrina, a influência sobre a teologia reformada, como nós somos reformados, e as implicações práticas deste princípio para as nossas vidas cotidianas como cristãos. Esta frase em especial, só lhe deu glória, ou apenas a Deus a glória, numa tradução mais próxima ao certo, ela serve como uma cápsula das demais doutrinas centrais da Reforma Protestante. Tá? Porque ela vai expressar a crença de que a glória de Deus é o objetivo final de todas as coisas. Então, quando nós defendemos o sola scriptura, sola fide, sola gratia, solo Christus, tudo isso condiciona e nos leva ao ponto final, que só lhe deu glória. Glória somente a Deus. Tá? Por consequência, esta doutrina está muito enraizada nas escrituras e nos escritos de grandes teólogos reformadores e pós-modernistas. Não é? Tem profundas implicações para compreendermos a teologia em si, a ética e a vida cristã. Esta doutrina, só lhe deu glória, ou glória somente a Deus, ela não se limita a uma mera declaração teológica de forma abstrata, né, que nós poderíamos usar, mas ela molda a maneira de viver dos cristãos. Ela influencia a maneira como nós interpretamos as escrituras, como nós lemos as escrituras, porque ela nos influencia a forma de entender o papel de Deus no mundo, de compreender a salvação, de nos conduzirmos da forma que nós nos conduzimos em nossas relações com as outras pessoas. Essa doutrina, só lhe deu glória, em essência, serve como um norte para a vida cristã. Ela serve para nos direcionar, para que nós, através dela, da compreensão dela, possamos direcionar todas as ações, todas as decisões da nossa vida para com Deus. Bem, nós vimos no princípio, né, a primeira dessas doutrinas, que foi somente as escrituras, sola scriptura, do latim, nós vimos que a Bíblia Sagrada ela é a única fonte de fé, prática e de autoridade para o cristão. Este princípio, né, do sola scriptura, ou apenas as escrituras, somente as escrituras, está intrinsecamente ligado ao só lhe deu glória. Ao reconhecer a Bíblia como a única fonte de fé, de autoridade em questões de fé e prática, né, nós estamos direcionando os nossos pensamentos à vontade do Senhor. Para os reformadores, no período da Reforma, a Bíblia era a palavra inspirada de Deus, contendo tudo o que é necessário para a salvação, para a vida cristã. Essa crença nas Escrituras como única fonte de autoridade levou os reformadores a rejeitar autoridades das tradições eclesiásticas do papado, da própria Igreja Romana em si. Eles acreditavam que essas autoridades tinham distorcido a mensagem bíblica. Então trouxeram à tona a ênfase na Escritura como a única fonte de verdade. Também
contribuindo assim para o desenvolvimento de uma teologia muito mais bíblica, buscando interpretar as escrituras de forma independente das autoridades eclesiásticas e de forma literal aos textos escritos. Um principal exemplo da importância das escrituras como fonte de autoridade está lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16, quando Paulo, escrevendo da igreja de Roma, diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, como também do grego. Este versículo expressa essa centralidade do evangelho de Cristo como fonte de salvação, enfatizando então a autoridade da palavra de Deus em questões de fé. Paulo entendia muito bem que a Bíblia ou as Escrituras elas seriam um alicerce de uma vida cristã que viria a glorificar a Deus. Quando nós construímos o nosso viver, o nosso dia a dia, as nossas rotinas sobre os princípios bíblicos e eclesiásticos, nós construímos, nós moldamos mesmo a nossa forma de pensar de acordo com as Escrituras. É comum você conversar ao longo da vida cristã com irmãos que têm o hábito de, ao acordar, ler a Bíblia, ao almoçar ou após almoçar ali um pouquinho, durante o período de descanso entre a jornada de trabalho ou o almoço, lerem mais algum bocadinho da Bíblia e à noite lerem novamente as Escrituras. Esses irmãos estão bebendo, embora em pequena quantidade, da fonte mais pura e limpa de água que existe, as Escrituras Sagradas. Eles estão se alimentando de pequenos pedaços de pão, mas um pão que vai saciar a alma deles. Eles estão escutando do próprio Deus as palavras. Então compreenda que homem nenhum, seja padre, papa ou bispo, homem nenhum tem essa condição de alimentar a sua alma tão perfeitamente, de saciar a tua fome espiritual com tanta eficiência do que as Escrituras. Somente as Escrituras é capaz disso. E este saciar aponta, direciona para a glória de Deus. Porque quando nós compreendemos isso, nós entendemos que é tudo graças a Ele, é tudo graças à vontade dEle, é tudo por Ele, é tudo por Deus, através de Deus. Isso faz parte da soberania de Deus. A glória de Deus como centro da fé do homem, da fé cristã. Esta doutrina do somente as Escrituras, do só lhe deu glória, também vai destacar a soberania de Deus. Porque ela vai mostrar a glória de Deus no centro das nossas vidas. Ela vai mostrar a glória de Deus como a razão de viver do homem. Deus é soberano, ou seja, Ele controla todas as coisas e age de acordo com a sua vontade. A sua glória é o objetivo final de todas as suas ações. Tudo o que Deus faz, todos os caminhos que Ele escolheu para que nós percorrêssemos, tanto a eleição como a reprovação, tudo para a glória de Deus. A Bíblia vai destacar esta soberania do Altíssimo em inúmeros versículos. Em especial, separei Isaías 46:10, onde diz: eu declarei e eu farei, eu planejei e eu também executarei. Essa passagem deixa claro, meus irmãos, que Deus é o único que controla os eventos da história. Ele está agindo de acordo com seu propósito e planejando os passos, o futuro. A glória de Deus, ela não pode ser frustrada ou corrompida. Os planos do Senhor, que nós erroneamente até chamamos de planos, porque de fato são decretos, eles não serão frustrados. Não há quem possa impedir, frustrar, desviar, mudar, revogar
a palavra de Deus e os seus decretos, os seus caminhos e os seus propósitos. Esta glória de Deus, ela é o tema central de todas as Escrituras. Nós vimos, por exemplo, em 1 Coríntios 10 e 31, onde o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer que se formos para comer, beber ou fazer qualquer outra coisa cotidiana da vida, comer e beber são coisas cotidianas da vida, todos fazem. E Paulo está dizendo que essas pequenas ações, a vida simples, o dia a dia, tudo isso serve para glorificar a Deus. Isso nos incentiva a buscar a glória de Deus em todas as nossas ações, reconhecendo que Ele é o centro de tudo. Nós temos um momento na história da humanidade, né, que vai levar-nos a observar a queda do homem e, por consequência, a depravação. Esta queda do homem, que também é um tema central na teologia, afirma que o pecado de Adão afeta toda a humanidade. E assim toda a humanidade se torna pecaminosa por natureza. Esta queda, ou esta depravação oriunda da queda, significa que o homem, no seu estado natural, se torna incapaz de agradar a Deus e de alcançar a salvação por si. Agora, mesmo nesse estado pecaminoso, depravado, corrompido, ou conforme Paulo nos escreve em Romanos, capítulo 13 e 21, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, mesmo nesse estado, o Senhor ainda, em sua infinita misericórdia e bondade, nos alcançou através de Cristo, nos dando fé por meio da graça e nos conduzindo através de Cristo ao seu santo lugar. E Ele faz isso de uma forma que nós, ao olharmos para Ele, contemplamos a glória dele em nós. Irmãos, quando nós afirmamos que tudo o que fazemos é para a glória de Deus, ou que o propósito final de tudo é a glória de Deus, nós estamos afirmando o que as Escrituras afirmam. As Escrituras, o salmista vai dizer que tudo que tem fôlego deve louvar a Deus, deve dar glórias a Deus. Nós estamos dizendo que, por mais mal que a humanidade seja, ou por mais terrível que possa ser os nossos dias, isso tem um propósito final que pode fugir ao intelecto do homem, mas que está perfeitamente alinhado com os desígnios do Senhor. Existem algumas coisas no mundo que podem afetar a mente de alguns, levando-os até a duvidar da existência do Senhor. Esses homens têm a sua mente cauterizada pelo próprio pecado e pelo próprio mal. Porque se olhassem para o interior deles mesmos e para a rotina do dia a dia dos que os cercam, veriam que este mal não é oriundo de Deus, mas é oriundo da sua própria depravação. Porque a Bíblia nos diz que Deus não pode ser tentado e não tenta ninguém. Este mal é a ausência da graça de Deus sobre a vida do ímpio. É uma consequência indireta da ausência do Senhor, da graça redentora sobre a vida dessas pessoas. Querido irmão, que nós possamos encontrar em Deus refrigério com base nesta doutrina, sabendo que as nossas relações familiares, as nossas relações profissionais, o nosso dia a dia como um todo, ele serve para glorificar a Deus. E se ele serve para glorificar a Deus, nós devemos fazer com excelência, nós devemos ser maridos e mulheres ainda melhores, porque é para a glória de Deus. Nós precisamos ser pais ainda mais dedicados, porque
porque é para a glória de Deus. Nós precisamos ser profissionais ainda mais eficazes, porque é para a glória de Deus. Nós precisamos ser seres humanos ainda melhores, porque é para a glória de Deus. Nós precisamos ser ainda mais piedosos, ainda mais humildes, ainda mais amorosos, ainda mais dedicados ao Senhor, porque é para a glória de Deus. Que possamos olhar para nós mesmos, então, nesta manhã e direcionar os nossos corações e a nossa mente a este propósito. Glorificar a Deus, exaltar ao Senhor em todas e apesar de todas as circunstâncias. Que Deus seja contigo, meu querido irmão, e te dê força para entender e colocar em prática estas doutrinas que nós falamos. Hoje nós fechamos 5 doutrinas muito importantes para a igreja na atualidade. Nós falamos já sobre somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, e agora fechamos a 5ª com glória somente a Deus. Que o teu coração seja compelido pelo Espírito Santo a dar glória a Deus em todos os momentos da sua vida. Deus abençoe cada um de vocês e até logo mais às 19h30 no culto público, onde nós estamos expondo o livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas. Deus abençoe.